Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estudar o capítulo 19 do livro de Provérbios. E nós vamos olhar para o primeiro verso. Nós já sabemos que este livro de Provérbios tem sempre muitas recomendações para nós, muitos conselhos úteis para o nosso dia-a-dia. Então é fundamental darmos ouvidos atentos a estes provérbios que a palavra de Deus nos tem para dizer. Diz assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Realmente aqui estamos a comparar o que é fundamental na vida. E aqui o que é fundamental, de facto, é a integridade. A integridade deve ser um valor transversal a todas as classes sociais. Mas, acima de tudo, aqui vemos que aquele que é pobre muitas vezes tem tendências a arranjar esquemas para poder faturar mais, para poder ter mais dinheiro. E, nesse sentido, o desafio é manter a integridade. Uma certa pessoa que conheci e que essa pessoa vivia num meio extremamente corrupto, ela dizia: uns têm frigoríficos e outros ar-condicionados, e nós temos a integridade. E, de facto, é isto que acontece quando mantemos integridade. Muitas vezes a corrupção parece trazer algum benefício imediato, mas na realidade nós já temos visto também aqui no livro de Provérbios que é uma mais-valia pouco real, porque mais cedo ou mais tarde ela desaparecerá. Então mais vale ser pobre e íntegro do que realmente ser um tolo e esbanjar tudo aquilo que se tem. O verso 2 ainda nos diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Aqui está realmente um conselho extremamente importante para aqueles que são apressados em tomar decisões importantes. É necessário refletir. Uma das coisas que o livro de Provérbios nos ensina também é que na multidão de conselhos há sabedoria. Então a reflexão muitas vezes não é só a pessoa individualmente a fazê-la, mas também com conselhos de outras pessoas. Então não é bom proceder sem refletir, é fundamental ter tempo para refletir. E, infelizmente, quando tomamos determinadas decisões, sejam elas importantes ou não, sem refletir, por vezes essas decisões saem-nos muito caras. Jesus disse que um homem que vai construir uma casa tem de primeiro parar para fazer bem as contas e verificar se ele tem o dinheiro necessário para essa construção, para que não venha a sofrer o prejuízo e, na verdade, depois de ter feito essa construção, de ter começado a construir a casa, ter de ficar a meio porque não tem verbas necessárias para a concluir. Isso seria, efetivamente, um vexame. O mesmo Jesus deu um outro exemplo sobre esta matéria, dizendo que nenhum general, nenhum rei sai à guerra contra um inimigo sem primeiro sentar-se e verificar se ele tem os meios necessários para alcançar a vitória, se ele tem os soldados ou o armamento, e depois de verificar se tem condições ou não de sair à luta, então ele sai ou então envia cartas de paz se ele verifica que a probabilidade de perder é maior do que a de ganhar. Então estes exemplos refletem ou reforçam bem esta ideia do livro de Provérbios que diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Se você tem o hábito de rapidamente tomar decisões e falar cedo demais, pelo texto bíblico eu sugeria que você começasse a refletir um pouco melhor as decisões que toma. O verso 3 ainda diz: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. O pecado que o homem comete é principalmente contra Deus. Muitas vezes não temos esta percepção da nossa vida. Muitas vezes nós não percebemos as implicações que os nossos atos com os nossos vizinhos, amigos, colegas têm no mundo espiritual.
É por isso mesmo que o texto bíblico diz que o nosso pecado é essencialmente contra Deus, é contra o Senhor que o nosso coração se ira. Então o pecado da violência, da injustiça, da glutanaria, bebedice e outros são pecados, é verdade, contra o nosso próprio corpo, contra alguém da nossa família ou amigos, mas essencialmente é um pecado contra Deus. Nós podemos retirar este conceito de outros textos bíblicos, não só deste. Por exemplo, do livro do Gênesis, quando é narrada aquela história de José do Egito, quando ele foi tentado por a mulher de Potifar, ele disse que de forma alguma ele iria cometer pecado contra Deus. Como é que ele iria fazer uma coisa dessas contra o seu senhor e contra Deus? Contra o seu dono, que era Potifar, e contra Deus. Realmente José tinha esta percepção muito clara de que as suas ações tinham uma implicação espiritual e que realmente ele não deveria pecar contra Deus. Se nós olharmos, por exemplo, também para o livro dos Salmos, vamos encontrar Davi, um homem que diz o texto bíblico que era um homem segundo o coração de Deus, mas que não era um homem perfeito. E ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que era mau aos teus olhos. Vemos realmente que quando Davi confessa o seu pecado contra alguém, ele reconhece que pecou contra Deus também. Então é fundamental nós percebermos que o nosso pecado contra terceiros implica uma ação no mundo espiritual e por isso mesmo é necessário nós pedirmos perdão a Deus também quando ofendemos alguém. Se magoamos uma pessoa, devemos também pedir perdão a Deus. É triste quando as pessoas não tomam esta consciência, quando não percebem que pecaram contra alguém, se cometeram adultério, se roubaram, pecaram também contra Deus. Não só têm que restituir e pedir perdão à esposa e à pessoa com quem cometeram eventualmente esse adultério, ou à pessoa que roubaram, restituir os bens que roubaram, mas essencialmente têm de pedir perdão também a Deus. Então é fundamental termos esta percepção espiritual. O verso 4 aqui do nosso texto bíblico, do livro de Provérbios, prossegue a dizer: as riquezas multiplicam os amigos, mas o pobre o seu próprio amigo o deixa. Seria bom lembrarmos da qualidade deste tipo de amigos que se arranjam através das influências ou do dinheiro. No fundo, poderíamos perguntar quanto vale então este amigo? São amigos de verdade, efetivamente? São amigos de quê? Parece mais amigos do dinheiro do que da própria pessoa. Então é importante nós termos amigos de verdade. E é o que o texto aqui nos está a sugerir. Há amigos que realmente são uma pedra preciosa. São pessoas que são raras, que estão ao nosso lado nas horas difíceis, que não nos abandonam nunca. E é destes amigos que não se compram com presentes nem com dinheiro. Os amigos deste género são forjados na dificuldade. São pessoas que estão ao nosso lado na hora da angústia. Estes são os amigos de verdade. O texto bíblico ainda prossegue no verso 5 e ele tem tantos conselhos para nos dar, tantas frases importantes. Este verso 5 diz: a falsa testemunha não fica impune e o que profere mentira não escapa. Bem, aqui temos a falsa testemunha, que no fundo é uma pessoa mentirosa, e temos aquele que profere mentira, que basicamente são sinónimos. É a mesma ideia aqui reforçada duplamente. E a ideia é que quem mente não fica impune. O povo português tem um provérbio muito interessante, talvez para dizer isto por outras palavras, dizendo que no fundo mais facilmente se apanha um mentiroso do que um coxo. Ou seja, a mentira tem perna curta e realmente uma pessoa que profere mentira ou a falsa testemunha facilmente é apanhada, é de facto agarrada na sua própria mentira. O verso 6 ainda nos diz: ao generoso muitos o adulam, e a todos são amigos do que dá presentes. Aqui é reforçado esta ideia do dom da liberalidade, aquele que é capaz de dar. Como dizia Jesus Cristo, melhor é dar do que receber. E efetivamente aquele que dá com um coração generoso facilmente é uma pessoa que fica bem com os outros. As pessoas apreciam esse seu gesto. E muito mais quando essas dádivas são de coração sincero. Porque infelizmente há pessoas que por vezes fazem presentes, mas com a intenção de comprar as amizades, como nós já vimos anteriormente. E na realidade essas amizades não durarão muito.
Agora, quando alguém dá com sinceridade de coração, com alegria, porque é de facto algo que ele percebe que vai fazer os outros felizes, ele próprio sai a ganhar nessa situação, porque melhor é dar do que receber, disse Jesus. O verso 7 ainda nos diz: se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão deles os seus amigos. Aqui temos a questão da riqueza versus posição social. Muitas vezes a pessoa vive num meio, difícil, entretanto, no longo da vida, faz determinadas escolhas e consegue vencer na vida. Talvez o seu próprio irmão não o consegue tão eficazmente e por isso não tem tantas riquezas. E aqui o que o texto bíblico nos está a advertir é: toma cuidado para não aborreceres aquele que é pobre. É uma constatação por um lado, mas ao mesmo tempo um aviso sério. Se o irmão até do pobre o aborrece, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Tenhamos cuidado para não fazer a discriminação social, discriminação baseada na bolsa que a pessoa tem ou deixa de ter, se ela é pobre ou rica. Isso seria algo tremendamente terrível se nós tivéssemos esse tipo de procedimento. O verso 8 ainda diz: o que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência acha o bem. Nós queremos que o homem entendido procura antes de tudo satisfazer os interesses da alma. É louco o que vive como se a alma não existisse, como se nós não fôssemos seres espirituais. E, infelizmente há muitas correntes filosóficas que tentam nos encaminhar para aí. E há aquelas que nem filosóficas são, mas é a prática dos nossos dias. Corre para o materialismo como se nós não fôssemos seres de ordem espiritual. Eu creio que a doença chamada do século, a depressão, nos faz pelo menos parar e perceber que de facto nós, seres humanos, temos uma alma, não somos só corpo, não somos só bens materiais. É por isso mesmo que há tantas pessoas com os bens materiais essenciais e necessários, mas com uma angústia na sua alma terrível. Talvez porque se esqueceu exatamente disso. Talvez porque se esqueceu que tinha efetivamente uma alma. E é necessário alimentar espiritualmente essa alma. E isso não se resolve tendo uma despensa cheia de feijão, arroz, todos os cereais e de carne no frigorífico. Não se resolve dessa forma. A alma, para ser alimentada, necessita ser alimentada pela palavra de Deus. É exatamente por isso que a palavra de Deus nos desafia a olharmos e a vermos bem como conduzimos a nossa vida. A alma é realmente algo fundamental. Jesus, mais uma vez, contou-nos uma história de um homem que estava a olhar para as suas colheitas, para as suas searas e pensou: bem, agora estou bem, estou rico, vou fazer mais celeiros e já posso descansar regaladamente a minha vida. E o texto bíblico diz que ele de alguma forma era louco. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? No fundo tem a ver com isto. Tem a ver com nós percebermos que os bens materiais não chegam. Jesus disse: nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É fundamental nós percebermos que a nossa alma necessita ser alimentada, assim como o nosso corpo necessita ser alimentado. E nós não podemos negligenciar este aspecto da nossa vida. Quando deixamos de frequentar uma comunidade religiosa, de ir à nossa igreja, de ter um grupo onde nós podemos partilhar a nossa fé, alguém com quem nós podemos orar e discutir os textos bíblicos para alimentar a nossa alma, nós de facto começamos a definhar espiritualmente e começamos a ficar secos. Eu creio que uma das grandes respostas para a depressão deste século é de facto a palavra de Deus. Ela pode e traz respostas a muitas das angústias que os cidadãos estão a viver. Talvez você mesmo está a passar por uma crise existencial terrível. Eu sugeria que se calhar é a altura de você se voltar para a palavra de Deus. É ótimo você estar a ouvir este programa, já é um princípio muito importante. Certamente este programa alimenta a sua alma, dá-lhe paz ao coração e eu fico alegre por isso. Mas você necessita dar mais um passo. Talvez você precise de procurar uma comunidade perto da sua casa, uma igreja onde você verifique que a palavra de Deus é ensinada com integridade e dessa forma pode certamente começar a alimentar a sua alma. Não despreze isso,
Nós temos tido vários ouvintes que têm cumprido este desafio, têm aceito este desafio, começaram a frequentar uma igreja perto da sua casa e estão extremamente satisfeitos com isso. Sabe porquê? Porque realmente o nosso corpo é importante ser alimentado, mas a nossa alma muito mais. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é fundamental para a nossa vida. O verso 9, continuando o verso 9 diz: a falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras perece. Mais uma vez, Salomão estava muito preocupado com esses aspectos. É uma repetição do verso 5 que nós já estudamos. Por isso mesmo é fundamental nós estarmos atentos à nossa forma de nos conduzirmos. Quando a palavra de Deus traz repetições, é porque as ideias são fortes e necessitam ser realmente reforçadas. Esta é uma forma de reforçar ideias, é repetir as mesmas coisas. E quando a palavra de Deus nos diz cuidado com as falsas testemunhas, cuidado com os que preferem mentiras, então de facto é para termos muita atenção. Nós próprios não cairmos nessa cilada, não sermos nós falsas testemunhas, ou termos cuidado com as amizades que fazemos com pessoas desse género. Mas voltando aqui ao nosso texto, o verso 11 nos diz: a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Eu creio que ser perdoador e longânimo, ou paciente, longânimo significa paciente, é de facto ser superior. É uma grandeza de caráter que está realmente alicerçada nas bases dessa pessoa. E ele é um perdoador, é alguém que cultiva um espírito de perdão, cultiva um espírito de paciência, percebe que realmente ele também falha e por isso mesmo não pode estar constantemente a apontar os dedos a outros. Infelizmente, muitas vezes nós vivemos dessa maneira. Vivemos de uma forma que não temos espaço para perdoar. Achamos que somos superiores aos outros, achamos que somos melhores e que nós nunca erramos. E talvez essa ideia que nós temos de nós próprios, errada, digo eu, que nos faz não ter espaço para perdoar aqueles que falham. Realmente é algo que Deus nos ensina profundamente. O perdão é algo que Deus tem muita cautela ao ensinar. Talvez você conheça a oração do Pai Nosso, talvez a queira fazer até comigo neste momento, e essa oração diz-nos algo extremamente importante sobre o perdão. Condiciona o nosso perdão ao perdão que Deus nos dá, condiciona se nós dermos a alguém. Talvez vamos fazer o Pai Nosso, lê-lo juntos, e talvez você possa de novo repensar esta oração onde fala tão profundamente sobre o perdão. Estamos em Mateus capítulo 6 e diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Temos então aqui este texto que realmente é um texto que nos desafia ao perdão. E diz lá no texto que nós oramos, esta oração do Pai Nosso, tão bem conhecida pelo nosso povo, diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, e agora vem a parte difícil, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, esta oração está a dizer: Deus, tu só me perdoas a mim quando eu perdoar os outros. Você já olhou para a oração do Pai Nosso desta forma? Talvez você já fez esta oração milhares de vezes. Se calhar nunca se apercebeu que o perdão de Deus está condicionado ao seu. Se você tem alguma amargura contra alguém e não perdoa essa pessoa, você está a condicionar o perdão de Deus para si também. Necessita resolver rapidamente essa situação com essa pessoa, perdoá-la pelo menos no seu coração e assim que tiver oportunidade, reatar com essa pessoa, conversar com ela, tratar do problema com ela para que a situação fique efetivamente resolvida. Então, viva dessa forma, sendo um perdoador, um vencedor, alguém que é superior, porque reconhece as suas fraquezas e reconhece as fraquezas dos outros. Ainda aqui no capítulo 19, verso 12, nos diz: como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo o resmungar da esposa.
Aqui mais uma vez temos as relações familiares e Salomão dá muita atenção a este aspecto. O verso 16 ainda diz: o que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Vemos a importância de olhar para os ensinos da Palavra de Deus, que são ensinos que trazem vida, trazem esperança, trazem alegria e paz ao nosso coração. Por isso mesmo devemos dar muita atenção às palavras do nosso Deus. O verso 17 ainda nos diz: quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Vemos aqui uma ideia completamente diferente daquela que nós temos, talvez. Nós pensamos que se estamos a dar uma esmola a alguém, é dinheiro perdido. Se estamos a dar a alguém que de facto tem necessidades e provavelmente não nos vai devolver, nós pensamos que é dinheiro perdido. Mas aqui o que está o texto bíblico a dizer é que quando nós emprestamos a um pobre, é como se estivéssemos a emprestar a Deus. E quem nos vai trazer o benefício não vai ser esse pobre, vai ser o próprio Deus. Então você já imaginou a quem você está a emprestar quando empresta a alguém necessitado? Não fique angustiado. Tenha um coração pronto para dar. Tenha esta atitude que Jesus o desafiou a ter. Melhor é dar do que receber. O verso 18 ainda diz: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo. Que este versículo é bastante forte, mas não fique perturbado, que aqui o que está a dizer é exatamente: não quero violência doméstica, não quero abusos nesta área. Aqui esta ideia, não te excedas ao ponto de matá-lo, é porque efetivamente as pessoas muitas vezes maltratam as crianças, maltratam as esposas, e a palavra de Deus claramente nos mostra que Deus é contra a violência doméstica. O livro de Malaquias, tão conhecido, no seu capítulo 2, verso 16, diz: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Este texto é muito claro sobre a violência doméstica. Deus odeia aquele que cobre as suas vestes de violência. Seja contra crianças, seja contra a esposa, seja contra o marido. Infelizmente isto hoje também já acontece, ainda que em menor escala, muito menor escala, mas de facto não pode haver relacionamentos familiares baseados na violência. O verso 19 ainda diz: um homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livras, virá ainda a fazê-lo de novo. Este texto é tão claro que nem carece explicação. Verso 20: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Realmente o nosso coração faz muitos planos, mas o melhor plano que nós podemos fazer é entregar a nossa vida nas mãos de Deus. E o resto, o mais Deus fará. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Quando ferires ao escarnecedor, o simples aprenderá a prudência. Repreenda ao entendido e crescerá em conhecimento. O que maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Filho meu, se deixares de ouvir a instrução, desviar-te-ás das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados são os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. Temos aqui tantos textos ricos, tão profundos, com ensinos tão claros, mas eu gostaria destes textos todos salientar este que fala do cuidado que nós devemos ter para com os nossos pais. Não devemos maltratar os nossos pais de forma alguma, não devemos mandar embora a sua mãe. Aqui temos um contexto onde não havia segurança social, nem subsídios, nem coisa que se pareça. Então os filhos eram aqueles que deveriam cuidar dos seus pais na velhice, porque não havia qualquer outro recurso, e era realmente uma desonra, uma vergonha, um filho não cuidar dos seus pais. Eu creio como hoje, apesar dos pais hoje terem muitas condições económicas, ou um pouco melhor do que nesta altura, há muitos pais que não têm tão boas assim, mas está um pouco melhor do que na altura de Salomão. No entanto, é uma desonra quando os filhos não cuidam dos seus pais. Quando os filhos
não têm esse cuidado para com os seus pais. Talvez se você sente essa situação de perto, esqueceu-se do seu pai, não o visita há algum tempo, ou a sua mãe, eu recomendava, no final deste programa, dê uma telefonadela agora mesmo para eles, dizendo o quanto os ama e como eles são preciosos para si. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.